Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém? Nós iniciamos hoje de manhã uma série de exposições bíblicas com a temática missões, considerando o mês de agosto dentro da nossa igreja, em que se comemora de forma mais intensa essa temática que deve estar presente não apenas nos nossos pensamentos, mas principalmente na nossa prática, todos os dias da nossa vida. Lembrando que a grande comissão, a grande chamada de Cristo para nós é para que possamos ir e fazer discípulos, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De manhã introduzi então essa série dentro das 4 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quando se fala de missionário, quando se fala de expansão do evangelho, quando se fala de transpor barreiras territoriais, culturais, espirituais, o apóstolo Paulo é um grande exemplo de missionário. Então, introduzimos hoje no livro histórico de Atos, um livro que é atribuído ao médico Lucas, a primeira parte, que foi do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, certo? E lá nós vimos uma igreja forte. Igreja de Antioquia. Foi a primeira igreja missionária de grande expressão. Uma igreja dinâmica, forte, e que naquele momento contava com 5 grandes homens de Deus, capacitados, mestres, conhecedores da palavra de Deus e que tinham uma vida devocional. Foi isso que nós vimos de manhã. Homens capazes, porque estudavam a palavra, homens que trabalhavam no reino, então não eram pessoas desocupadas, esperando o chamado, e homens cheios do Espírito Santo, que estavam dispostos a ouvir o chamado de Deus. Dentre os 5, Deus chamou 2. Quem foram eles? Barnabé e Saulo. E na aplicação da exposição da manhã, ficou bem claro para nós uma grande questão. Nós estamos preparados para levar o Evangelho? Missão exige conhecimento da palavra. Missão exige disposição ao serviço. E missão exige uma vida totalmente pronta para servir o reino de Deus. Foi isso que nós ouvimos na parte da manhã. Agora, nesse período, quero convidá-los a abrirem novamente a palavra do Senhor em Atos, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 12. E o tema para essa reflexão será os efeitos do verdadeiro evangelho. E é isso que nós estaremos vendo a partir de agora. Então, Atos 13, do 4 ao 12, leitura alternada da palavra do Senhor. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus.
Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque é assim que se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Palavra do Senhor. Obrigado, ó Pai. A tua palavra é viva, é poderosa, ela acessa locais na nossa alma que nada mais pode acessar. E não apenas isso, ela traz transformações para as nossas vidas necessárias para que vivamos para a glória do Senhor. Agora nós nos aquietamos e clamamos ao Senhor que o teu Espírito possa nos dar clareza na compreensão da tua palavra. Fala conosco, precisamos ouvir a sua voz. Oro em nome de Jesus. Amém. Os efeitos do verdadeiro Evangelho. O Espírito Santo escolheu esses dois homens e foram enviados para pregar o Evangelho. O texto de Lucas, com bastante detalhes, mostra para nós que esse Espírito Santo que havia escolhido Barnabé e Saulo os direcionou para Chipre. A primeira viagem, ou primeiro deslocamento, foi de aproximadamente 15 quilômetros. Daí no versículo 5, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. João foi um primo de Barnabé. Então, como Barnabé estava liderando essa comitiva missionária, ele chamou João para que pudesse colaborar nessa obra missionária, nessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Aí se soma mais 240 quilômetros aproximadamente. Anunciaram o Evangelho, pregaram, muitas vidas ouviram a respeito do poder, da graça redentora de Deus em Cristo. Versículo 6, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Para o povo judeu, a magia ou a feitiçaria era expressamente proibida. O povo judeu tinha como primária verdade na sua vida o único Deus, e a ele servia e dele dependia. Porém, como muitos judeus, esse foi um daqueles que desviou dos caminhos do Senhor e passou a ser um profeta do engano, um profeta da mentira, que em nome de Deus desvirtuava o caminho de todos aqueles que passavam por ele. A grande prejuízo ao Evangelho não é aquilo que muitos traduzem como possessão demoníaca. E nós vemos isso. O grande prejuízo do Evangelho são pessoas que, usadas pelo diabo, em nome de Deus, desvirtuam a vida de muitas pessoas.
Bar Jesus foi um desses. A expressão Bar Jesus é um nome composto, que significa filho de Jesus. Não é Jesus. O nome Jesus era muito comum, tá? Uma tradução mais próxima é Josué. Tá? Você tem Bartimeu, tem Bar Jonas, lembram desses nomes? E agora tem Bar Jesus, filho de Josué. Esse é o primeiro nome dele. Agora veja o versículo 7. Leiam, por favor. Esse falso profeta era um assessor desse procônsul. Procônsul foi um dos grandes líderes dos impérios daquela época. E esse falso profeta fazia a assessoria dele. Mas Deus tem um plano para todas as coisas. Deus havia levado esses 3 homens cheios do Espírito Santo. E o procônsul ouviu o evangelho. E a expressão do versículo 7 é que ele se diligenciava, ou seja, o coração dele ardia, ele procurava saber cada vez mais que evangelho era aquele que Paulo, Barnabé e João estavam pregando. A sede do evangelho, a sede da palavra do Senhor. E aqui tem uma grande verdade. Nós temos a água que saciará a sede de muitas almas que andam sedentas em conhecer a graça redentora de Cristo Jesus. Versículo 8. Mas esse Bar Jesus, ou Elimas, opunha-se-lhes, prejudicava, impedia, tentava fazer com que o procônsul não desse ouvido à verdade do Evangelho. Versículo 9, leiam por favor. Versículo 9 nos traz algumas informações muito importantes. Talvez você já tenha ouvido que a transformação de Deus na vida de Paulo foi tão grande que mudou até o nome. Não tem isso, tá? Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome romano. Deus não mudou o nome de Saulo, tá? Então, entre os hebreus, ele era chamado de Saulo. E como ele tinha cidadania romana, entre os romanos, ele foi chamado de Paulo. Então, se você ouvir novamente que Deus transformou tanto, que transformou até o nome, lembrem-se disso. Saulo cheio do Espírito Santo. Do que nós estamos cheios? Já parou para pensar isso? Do que você tem se enchido? De tristeza, de mágoa, de ressentimento? O que realmente tem estado dentro do seu coração, da sua alma? Nós falamos em ser missionários, nós falamos em proclamar o Evangelho, nós entendemos que essa é a missão da igreja, mas o versículo 8 nos aponta algo que a partir de hoje, versículo 9, que a partir de hoje deve ser a nossa preocupação. Nós estamos verdadeiramente cheios do Espírito Santo. De manhã eu falei para vocês que o conhecimento sem estar cheio do Espírito Santo não significa nada.
que simplesmente ter a vontade de falar do amor de Deus e não ter comunhão com Deus e por isso não estar cheio do Espírito Santo não tem nenhum valor. Talvez isso responda a inquietações de muitos crentes que insistem em falar de Jesus, mas não veem transformação na vida das pessoas que ouvem. Talvez isso responda à minha inquietação de falar de Jesus para algum amigo e para algum parente há muito tempo e parece que não tem efeito. Nós culpamos as pessoas, nós falamos que as pessoas estão com o coração duro, que estão preocupadas muito mais com o dia a dia e com a matéria do que com a vida com Deus, mas o texto de Lucas nos faz pensar noutra perspectiva, nos faz olhar para nós mesmos e responder a pergunta: eu estou cheio do Espírito Santo? Porque nós precisamos estar. Só pode falar do amor de Deus com autoridade e com experiência aquele que é cheio do Espírito Santo. E sabem por quê? Porque se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu estou cheio da minha carne, do meu pecado, das minhas inclinações pecaminosas. Isso fica bem claro na exposição de Paulo aos irmãos da Galácia, quando ele fala sobre a batalha espiritual. E no sábado eu estive com os homens e tive o privilégio de fazer uma meditação com eles. E vou repetir agora para a igreja. A batalha espiritual que Paulo fala em Gálatas só acontece na vida do salvo. Não acontece em mais ninguém. E essa batalha revela que a nossa inclinação pecaminosa quer se distanciar de Deus. Procura o pecado, procura o engano, enquanto o Espírito Santo, que habita em nós, nos conduz para perto de Cristo Jesus. Nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. Agora a pergunta continua ecoando: mas eu sou cheio do Espírito Santo? Isso tem a ver com a minha responsabilidade. Tem a ver com a sua responsabilidade. O quanto você busca a presença de Deus. O quanto você ora. O quanto você dedica a sua vida falando com o Senhor. De manhã, eu falei que uma das marcas desses 5 grandes homens, líderes da igreja em Antioquia, foi a vida espiritual. Lucas registra nos 3 primeiros versículos o seguinte: jejuavam e oravam ao Senhor. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se eu não tenho uma vida de oração, de devocional ao meu Deus. Versículo 10, leiam por favor. Somente quando estamos cheios do Espírito Santo, podemos repreender toda obra e engano de Satanás. Esse é o efeito do verdadeiro Evangelho. Onde o verdadeiro Evangelho entra,
o brilho da graça dissipa todas as trevas. Onde o verdadeiro evangelho chega, todas as dimensões dos enganos são dissipadas para que a verdade de Cristo ocupe todos os corações. Quando somos missionários cheios do Espírito Santo, nós não apenas recusamos todo tipo de engano, como também nós dissipamos todo tipo de engano no meio do povo de Deus. Quer arrumar uma briga com o diabo? Vai falar do amor de Cristo. Alguns pregadores antigos, e eu ouvi bastante deles, diziam assim: o crente que tem a vida muito sossegada tem algo faltando nele. Porque se você tem uma vida de oração, se você tem falado do amor de Deus, tenha certeza, o diabo não vai dar sossego para você. Ele vai tentar de todas as formas dissuadi-lo, desanimá-lo. Assim como o Bar Jesus foi usado pelo diabo para que o procônsul não ouvisse o chamado da graça. O diabo usará de todas as estratégias para que você não seja um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo para pregar o evangelho da salvação. Então Paulo olhou para ele e definiu aquele falso profeta. Se Paulo estava cheio do Espírito Santo, Elimas estava cheio do diabo, cheio da mentira de Satanás. Ó filho do diabo, cheio de todo engano. O diabo é mentiroso, ele engana. E de toda malícia, porque ele quer destruir, ele quer afastar o homem do chamado da graça, ele quer impedir que os ouvidos ouçam o evangelho da transformação. E aí ele produz uma seguinte definição: inimigo de toda a justiça. Que justiça é essa? Quando você volta ao texto, Lucas fala que o procônsul estava ávido para ouvir o evangelho. E é exatamente a pregação do evangelho que nos traz a obra justificadora de Cristo em nossas vidas. Quando o diabo tenta impedir isso, ele tenta impedir a justificação de Cristo na vida daqueles que são alvos do evangelho transformador. Vocês estão entendendo a responsabilidade que vocês têm? Não é somente minha, não é somente dos presbíteros, ou da liderança da igreja, ou do pastor Isaías na plantação da congregação. Não, esse é o papel de toda a igreja. Como eu falei de manhã, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa se alimentar da palavra de Deus, você precisa ter tempo durante todos os dias da sua vida, fazer tempo durante todos os dias da sua vida, ler a palavra do Senhor e falar: Deus, fale comigo. Você precisa orar, fortalecer a sua vida. Isso é para todos nós. Dos 5, 2 foram chamados. Você está pronto agora para sair para essas ruas e falar do amor de Deus? Você está pronto agora para deparar com um filho do diabo e dissuadi-lo em nome do Senhor Jesus? E manter a pregação da verdade do evangelho? Você está pronto para isso? Paulo e Barnabé estavam.
e por isso foram comissionados. O texto sagrado, no versículo 10, finaliza dizendo: não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Quantos estão enganando em nome de Deus? Basta dar uma olhada nos programas televisivos de igrejas denominadas evangélicas, que vendem a cura, que vendem a salvação, que vendem a prosperidade, que apresentam um Deus que faz trocas conosco, que mostra que nós podemos tomar o nosso Deus. E enquanto muitos estão preocupados com possessão demoníaca, com movimentos mundanos que podem entrar na igreja, é dentro das igrejas que o diabo tem enganado muitas pessoas. E o que nós temos feito por isso? O que você tem feito diante disso? Durante um bom tempo, muitos brigavam na internet, defendiam posições teológicas. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para anunciar a verdade. A igreja tem se calado. A igreja tem ficado tímida. Para muitos é uma vergonha falar do amor de Deus. Responda para você. Responda para você. Para quantas pessoas, na semana passada, você falou do amor de Jesus? Nós temos a água que sacia a sede. Nós temos o pão que mata a fome. Mas nós estamos calados. E tem muitos que estão morrendo de sede, morrendo de fome, recebendo a água do engano, recebendo o pão da mentira. E nós estamos negligenciando o chamado. Ele conclui o texto no versículo 11. Leiam, por favor. Deus é poderoso. Mas Jesus, o mentiroso, o enganador, o falso profeta, que ludibriava as pessoas e tentava afastá-las o mais distante possível do Evangelho Santo, recebeu o juízo de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo aplicou a justiça divina nele. O texto é muito claro, não fala por quanto tempo, mas fala que ele ficou cego temporariamente. Ele perdeu a visão. Então aquele que tentava cegar espiritualmente as pessoas, ficou cego fisicamente pelo poder de Deus. Aquele que conduzia as pessoas ao erro, precisou de pessoas para que o conduzisse de um lado para o outro. O que nós vemos aí? O poder do Evangelho. Ele não apenas repulsa, mas ele afasta todo o poder de Satanás.
onde o diabo imperava, onde a graça entra, o diabo não tem mais poder. Onde o diabo ludibriava, enganava, mentia, distorcia, mesmo usando a palavra, onde o evangelho santo, puro e simples entra, o diabo não engana mais. A exposição de Lucas é de uma grande batalha espiritual, muito diferente de tudo aquilo que nós já ouvimos. Que batalha espiritual, são anjos que estão dominando alguns locais da cidade e tirando o diabo que estava naqueles locais. A batalha espiritual para a Bíblia é algo muito mais profundo. Ela mostra um Deus soberano que, por meio do poder do Evangelho, entra nos lugares mais escuros, dominados pelo diabo, enchendo de luz e resgatando vidas. Essa é a batalha espiritual. E é nessa guerra que você está inserido. Por isso que você precisa estar forte. Nenhum soldado vai para a batalha fraco. Vai passar vergonha. Sabe, tem um relato dos evangelhos que fala, Bruna, que os discípulos saíram para evangelizar e se depararam com um homem possesso e cheio de si, cheios de religiosidade, assegurados talvez pela própria cultura religiosa, entraram no embate com o diabo naquele dia. E o diabo disse para eles, eu conheço de quem vocês estão falando, mas quem são vocês? E sabe o que aconteceu com eles, Maurício? Tomaram um couro, apanharam para 10 e voltaram envergonhados. Sabem por quê? Porque não estavam cheios do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Se você não se deparou com isso, você vai se deparar. Em momentos de guerra espiritual, em que somente aqueles que estão cheios do Espírito poderão ser vitoriosos sobre o poder do diabo. Se nunca passou, você vai passar. Essa é a sina da igreja. Esse é o trajeto da igreja. O salvo vai entrar nessa batalha. E finalmente, versículo 12. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Sabe o que é maravilhoso? Ele não creu porque o homem ficou cego. Nossa, olha o poder de Paulo, de Barnabé, o meu assessor está cego agora. Ele falou, fique cego, e imediatamente ficou. Que poder! O falso evangelho faz com que as pessoas procurem a Deus interessados no poder de Deus, naquilo que Deus pode fazer. Promoção no emprego, ou uma vaga melhor na sua empresa, ou uma promoção na sua faculdade, um namorado, uma namorada, enfim, procure a Deus que Ele vai te dar. O procônsul entendeu totalmente diferente. Ele ficou maravilhado pela doutrina do apóstolo Paulo. Isso nós temos que saber. As pessoas não têm que se maravilhar ao nos ver,
ou elas não têm que buscar ao nosso Deus, porque Deus efetuou uma cura na minha vida? Quantos aqui já foram curados? Né, Serginho? Tudo isso glorifica a Deus. Mas as pessoas têm que vir a Jesus pelo poder do Evangelho. Sabem por quê? Porque nem sempre Deus cura, não é verdade? Nem sempre Deus dá uma promoção no trabalho. Nem sempre Deus dá uma casa nova. Nem sempre. E quando nós estamos firmados em Deus, independente do que Ele faz, nós ficaremos firmes nas promessas do nosso Senhor. As aplicações são muito claras. A primeira aplicação desse texto tão precioso está nos versículos 4. Está no versículo 4. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se não for Ele, você vai fazer uma argumentação teológica muito profunda. E isso não vai transformar a vida de ninguém. É obra do Espírito Santo. Segunda aplicação. Se encha do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você? Amém? Amém. Isso é uma verdade absoluta. É uma verdade bíblica. Agora a segunda pergunta, mas que eu fiz lá no começo. Você é cheio do Espírito Santo? As suas ações traduzem que o Espírito Santo realmente conduz a sua vida? Se você se deparar agora numa batalha espiritual, no conceito da Bíblia, você está pronto para bater de frente com o engano de Satanás? Terceira aplicação. Não negue a pregação da verdade. Eu já neguei muitas vezes. Já carreguei comigo a desculpa vergonhosa de que, assim como muitos crentes têm feito o desserviço de não testemunhar uma vida fiel a Cristo, eu não vou falar do amor de Jesus não, porque eles não vão me ouvir mesmo. E também já utilizei de uma frase muito popular. O povo vai falar que crente é tudo igual, farinha do mesmo saco. Como já disse para vocês aqui, que durante um tempo da minha vida, eu nem me apresentava como pastor. E sabe qual era a minha desculpa? Tem muito pastor fraudulento, enganoso, falsos pastores. E quando alguém ouvir que eu sou pastor, vai fugir de mim também. Depois eu entendi que tudo isso são desculpas. E como o mineiro fala, esfarrapadas, vergonhosas. Porque eu tenho mais é que gritar a pleno pulmão sobre a graça, sobre o perdão. Eu não tenho que me envergonhar do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação dos homens. Frase do apóstolo Paulo. Mas como Daniel disse, eu tenho que me envergonhar dos meus pecados. A oração de Daniel foi: Senhor, a ti pertencem a glória, a honra e a nós o corar de vergonha, porque temos pecado na presença do Senhor. Quarta aplicação do texto.
nós devemos dissipar todo o engano. Não fique quieto mais. Não fique quieto. Nós temos ouvido muitas coisas enganosas, até amigos do seu trabalho, parente seu, que ouviu uma distorção bíblica, comenta com você, fala de uma crença que ele tem totalmente antibíblica. Você ouve, você percebe e você fica quieto. Pare de ficar quieto. Nós temos a verdade. É a verdade que liberta. Então, se alguém chegar para você e você diagnosticar que aquela pessoa ouviu o engano do diabo, mesmo usando a palavra, tem muitos pregadores enganando vidas. Não fique quieto mais. Pregue a verdade. Dissipe todo o erro, todo o engano. Esse é o seu papel, é o seu compromisso. E a quinta aplicação, no versículo 12, continue falando das maravilhas do nosso Senhor. Um dos cânticos que nós cantamos tem uma parte do refrão que eu posso estar enganado, mas fala mais ou menos assim: fomos chamados para ser santos e do seu amor falar, não é isso? Continue falando do amor de Deus. Toda hora, viu, Gabriel Dionísio? Toda hora. Não perca tempo. Não perca tempo. Vai comprar sua marmita, fala do amor de Deus. Vai abastecer o seu carro. Se vocês são como eu, ou uma boa parte talvez seja, eu só abasteço num posto. Às vezes eu vou orando para não acabar a gasolina, porque eu vou abastecer naquele posto. Sabe por que é bom isso? Não tem a ver só com a idoneidade do posto, não. Tem a ver com a estabilidade dos relacionamentos. As pessoas já conhecem-me pelo nome, já sabem que eu sou pastor. Daí a gente vai afunilando os relacionamentos. Padaria eu sou assim também. Eu rodo a cidade inteira para ir numa padaria. Não vou em nenhuma outra. E se eu comprar em outro lugar, o pão é ruim, não dá certo, o café não fica bom. Tem que ser naquela. E essas modalidades que parecem até uma loucura, tem sido para mim uma bênção, porque Deus vai me aproximando das pessoas e o Evangelho vai de uma forma gota em gota sendo anunciado. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Parou o carteiro da sua casa, ofereça um copo d'água. Ofereça. Abra o portão, dá um copo d'água para ele e fala do amor de Cristo. Fala do amor de Cristo. Usa todas as formas, todos os momentos. Sabem por quê? Ruim. Porque o diabo não para de enganar. O diabo não tem férias. Ele não tem feriados. Em todo tempo ele está enganando. E é o papel da igreja, o seu papel, Eliana, em todo tempo falar da verdade do nosso Senhor. Então que Deus os abençoe e aplique essas verdades absolutas em nossas vidas, para a glória do Senhor. De manhã eu falei para vocês, foram 4 viagens, 3 de grandes expressões. As 4 viagens somam aproximadamente 9 anos, e somam aproximadamente 16 mil quilômetros. Que o apóstolo Paulo fez ou andando ou em navios.
para pregar o amor de Deus. Mas quero falar como falei de manhã. E ainda assim, você lê todo o contexto histórico e você percebe que grande parte da vida do apóstolo Paulo, ele ficou preso. Estão entendendo? Hoje eu voltei para casa e com algo muito sério na minha vida. Um homem em 9 anos, que passou grande parte desses 9 anos em cadeias, andou aproximadamente 16.000 quilômetros, sofreu naufrágio, apanhou, foi preso, fugiu de cidades, porque ele não negou o chamado de falar do amor de Cristo Jesus. Que Deus nos faça semelhantes ao apóstolo Paulo, em nome do Senhor. Convido-vos a se levantarem, vamos orar. Senhor, ao mesmo tempo que nos alegra ver a história da Igreja do Senhor, e conhecer uma igreja tão forte, como a igreja de Antioquia, que tinha uma liderança sólida, homens cheios do conhecimento da palavra, homens cheios do Espírito, homens que tinham uma vida de devocional, uma igreja missionária. Ver a obra do Espírito, escolhendo 2 daqueles 5 grandes servos de Deus, e os conduzindo em grandes viagens, cheias de desafios, de perseguições, e usando-os para que a verdade fosse pregada. Quando conhecemos essa parte grandiosa da história da igreja, resta para nós olhar para nós mesmos e responder: eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cumprindo a missão de falar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu estou dissipando todo o engano, toda mentira, apontando o caminho da verdade. Eu estou anunciando os grandes feitos do Deus a quem eu sirvo. Que essas perguntas possam, pela obra do Espírito Santo, incomodar os nossos corações, transformar a minha vida, para que eu entenda que em todo tempo é tempo de oferecer a água viva. Em todo tempo é tempo de oferecer o pão que caiu do céu. Usa-nos como farol que brilha à noite, como a fonte de água no deserto. Usa-nos para que a graça seja derramada na vida de todos aqueles que pertencem a Ti. Obrigado por esse domingo, um domingo que nós dedicamos a Ti, mas um domingo em que o Senhor nos responde de forma tão profunda, tão amorosa, e prepara-nos para as batalhas espirituais. Porque se ainda não as vivemos, nós as
viveremos. Que estejamos prontos para que o diabo seja envergonhado pelo poder de Cristo Jesus. Nos dê uma noite de paz e faça com que vivamos para Ti. Oro em nome do Senhor. Amém.